Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês todos. Mas Ele abençoa, sabe como é que Ele abençoa? Ele não faz mágica. Deus abençoa da seguinte forma: quando você usa a sua inteligência e aplica essa inteligência, o seu intelecto, na palavra dele, aí Ele abençoa você. Só isso. Só isso, mais nada. Você aplica o seu intelecto, o seu pensamento, nos pensamentos dele que estão escritos nas Sagradas Escrituras. Eu estava lembrando de uma música, de um hino, que nós cantávamos há 57 anos, na época da minha conversão, que diz assim: um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará, um dia hei de compreender. Eu só lembro desse trechinho, dessa estrofe. Um dia, o nosso Senhor Jesus Cristo virá. E então tudo se explicará. Não vai ficar uma pergunta sem resposta, uma dúvida sem solução. Porque Ele vai dizer tudo o que todos já deveriam saber, porque Ele falou na palavra dele. E foi pensando assim que nós, meditando na palavra dele, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque esse ensinamento do Espírito Santo, esse pensamento do Espírito Santo é muito, muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, mesmo dentro das igrejas, tem a mente bloqueada. Por quê? Bom, tem muitas razões. Então, mas o fato é que tem a mente bloqueada e não entende muitas coisas da Bíblia. E mesmo que não seja da igreja, do lado de fora, então fica pior ainda. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Repito, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Que coisa gloriosa, magnífica. Aí ele acrescenta: mas nós, referindo-se à igreja de Corinto, nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quer dizer, quando uma pessoa tem o Espírito de Deus,
ela tem acesso aos conhecimentos necessários do que Deus quer para ela e o que Deus lhes dá para que elas sejam graciosamente, gratuitamente abençoadas. Olha só, o que é o espírito do homem? O espírito do homem, ele fala aqui, o espírito do homem, fala do espírito do mundo, fala do espírito de Deus, o espírito que provém de Deus. O espírito do homem é o espírito do mundo. E o espírito do mundo é o espírito do homem natural, o homem que ainda é como Jacó. Jacó tinha o espírito do mundo, o espírito do homem. E o espírito do homem, quer dizer, os pensamentos do homem, só estão voltados para as coisas materiais, para o mundo material. Por isso, as pessoas que têm o espírito do mundo são egoístas, egocêntricas. Elas só pensam em si próprias. Elas não estão nem aí para o que os outros estão vivendo, passando, sofrendo, gemendo. Mas o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, quando a pessoa dá o seu coração para Jesus, quer dizer, a sua alma, então Jesus transforma esse coração, transforma essa alma, de forma que ela se torna conhecedora dos pensamentos de Deus, porque ela passa a ter o Espírito de Deus, quando ela recebe o Espírito de Deus. Por exemplo, Jacó. Jacó ele tinha o espírito do mundo. Ele só pensava em conquistar, ele só pensava nas coisas materiais, riquezas. E ele, mesmo tendo conhecimento do Deus de Abraão, seu avô, do Deus de Isaac, seu pai, mesmo sabendo que esse Deus se manifestara para os seus pais, ainda assim Jacó se agarrava às coisas materiais. Ele queria ser o primogênito, lutou para ser primogênito, não porque ele queria conhecer a Deus, mas porque ele iria herdar a herança do pai. Ele seria o primeiro, ele substituiria o seu pai na direção de todo aquele povo, de todas as terras, todas as promessas que Deus havia feito. Então ele não estava pensando no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, ele estava pensando em si próprio. Ele tinha o espírito do homem, ele espírito que é do mundo, o espírito do mundo. Quem tem o espírito do mundo pensa nas coisas do mundo. Quem tem o espírito do mundo vai na igreja, por exemplo, e só quando vai na igreja pensa nas coisas de Deus, porque ela ouve a palavra de Deus. Mas quando ela sai da igreja, ela esquece, ela não dá a mínima para a palavra de Deus. Assim também são muitos crentes. Dentro das igrejas, eles levantam as mãos, adoram, louvam, invocam o nome de Jesus. Mas é só aquilo ali, tudo um teatro. Tudo um teatro. Muitos, não estou dizendo, não estou generalizando, mas a maioria, infelizmente, desgraçadamente, infelizmente, é essa a verdade. É aquela igreja que Jesus diz, ora, você não é nem quente nem fria, quem dera fosse fria, porque seria melhor do que esse estado de mornidão. Então essas pessoas mornas dentro da igreja, elas pensam em Deus, elas
supostamente adoram a Deus, louvam, cantam aquelas músicas sensacionalistas, aquelas músicas para vender direitos, para ganhar dinheiro, enfim. Então, aquelas pessoas se envolvem naquele sentimento ou sentimentalismo cristão, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o pensamento de Deus, com o Espírito de Deus. Mas quando sai da igreja, esqueceu, porque a emoção é assim, o coração é assim. O coração é assim, o coração sente, e o coração anela sentir, cada vez mais. O coração nunca está satisfeito. O coração é igual o olho, igual os olhos. Nunca se cansa de ver, nunca. O coração nunca se cansa de sentir, está sempre querendo sentir novas emoções, porque é um coração que nada tem a ver com Deus, porque só pensa também nas coisas desse mundo. O coração mundano, o coração carnal, o coração diabólico, é o que faz as pessoas, por causa das emoções, tomarem decisões erradas. Mas isso é um assunto para outro dia. Eu queria falar sobre isso, mas eu vou interromper para falar sobre esse assunto aqui do espírito do homem. Só o espírito do homem conhece o homem, o que há dentro do homem. Assim como só o Espírito de Deus conhece o que há, quais são os pensamentos de Deus. Mas quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, então ela tem o seu pensamento, os seus pensamentos voltados para as coisas de Deus. Qualquer que seja a situação, a pessoa está sempre pensando em Deus. Ela não pensa em Deus só quando ela vai na igreja, não. Ou só quando ela está se arrumando para ir para a igreja, não. Ela pensa em Deus 24 horas por dia. Está sempre pensando. Sempre pensando. Seus pensamentos, pelo menos, é isso que se passa com a gente. E se passa porque recebemos o Espírito de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, ou você tem o Espírito do mundo, ou você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito do mundo, resumindo tudo, se você tem o Espírito do mundo, você pensa no mundo, nas coisas do mundo. Você é vidrada na moda, você quer sempre fazer algo que vai agradar ao mundo, sempre dando satisfações ao mundo, querendo ser elogiado, querendo os louros desse mundo, a glória desse mundo. Mas se você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, você busca a glória de Deus, a glória que vem do alto, pelo seu serviço, pela sua dedicação, pela sua entrega diária, constante. Quer esteja na igreja, quer esteja longe da igreja, perto da igreja, seja de dia, seja de noite, madrugada, os seus pensamentos estão sempre voltados para o que Deus quer de você. Oh, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para levar a outras pessoas o que o Senhor me tem dado? Esse é o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito do mundo, pensa nas coisas do mundo e está sempre olhando para si própria. Por isso é egoísta. Mas quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, está sempre pensando no que ele pode dar, no que ela pode dar para as pessoas que não conhecem o Senhor que ela conhece. Então,
quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem o espírito da entrega, ela tem o espírito de dar, semear, plantar para outras pessoas aquilo que ela recebeu de Deus. Então, você verifica que entre aqueles que receberam o espírito do mundo, desde o nascimento, as pessoas já nascem com o espírito do mundo, são egoístas já de berço. Essas pessoas, elas não estão olhando para os outros, elas estão olhando para si mesmas. Elas só olham para o umbigo delas, os outros que se danem. Essa é a realidade. Os políticos são assim. O sujeito é político normalmente. Existem políticos de Deus, pessoas íntegras, retas, pessoas que querem viver na justiça, querem praticar a justiça, pessoas que não furtam, não roubam, não se aproveitam da autoridade para tirar proveito próprio. Essas pessoas querem ajudar o povo. Mas é a minoria, bem pouquinho, muito pouquinho. Infelizmente, desgraçadamente, essa é a realidade. Mas são assim as pessoas que têm o espírito do mundo, elas estão sempre pensando em si mesmas. Por quê? Porque elas não têm o pensamento de Deus, elas não têm o pensamento seguinte: o que vai acontecer com a minha alma depois que eu morrer? Elas não pensam nisso, elas só pensam em ganhar, e nunca estão satisfeitas, estão sempre querendo mais, porque são, como diz, elas são possuídas pelo espírito do mundo. Mas quem tem o espírito que provém de Deus, que é o Espírito Santo, não, aí é diferente. As pessoas que têm o Espírito de Deus, elas querem propagar aquilo que elas receberam de Deus. Elas querem dar aquilo que Deus lhes deu. É como diz Paulo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Ele está falando para a igreja em Corinto, ele está se dirigindo aos cristãos, aos verdadeiros cristãos. Não, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por quê? E para quê? Não, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. E o que nos é dado gratuitamente é o Espírito Santo. É a mente de Deus. Se você tem a mente do mundo, você pensa como o mundo. Se você tem a mente de Deus, você pensa como Deus. Você pensa os pensamentos de Deus. E não só pensa, mas você pratica. Você quer colocá-los em prática. Porque você é de Deus. E quem é nascido de Deus, como Jesus disse, é nascido do Espírito. Quem é Espírito é Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E é como o vento, vai para um lado, vai para o outro, não importa. Porque é nascido de Deus, ele é levado pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito de Deus. E tudo que vier para ele tem proveito. É aproveitável. Problemas e soluções. Dias bons e dias maus, para ele é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque ele tem a mente de Deus, a mente divina. Ele pensa como Deus pensa. Então, você que está me assistindo nesse momento, é madrugada aí agora no Brasil, e você na América do Sul, você levantou de madrugada. Por que você levantou pela madrugada? Você levantou para ir trabalhar? Não.
Você levantou porque queria ir no banheiro, fazer xixi? Não. Você levantou de madrugada para buscar o Senhor. Você levantou de madrugada para orar. Você levantou de madrugada para buscar os pensamentos de Deus. Quer dizer, você fez isso movida pelo pensamento de Deus, movida pelo Espírito de Deus. E é claro que você vai colher os frutos dessa busca. É claro, é óbvio, você pode ter certeza. Você não precisa esperar que o bispo imponha as mãos na sua cabeça e você seja abençoada, não. Você vai ser abençoado porque Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo que você está abrindo mão do melhor do seu sono, do melhor da madrugada, o sono da madrugada, para buscar a face dele. É óbvio que ele vai lhe abençoar, porque ele está vendo, ele tem que abençoar você. Aí eu digo, ele tem que abençoar você, porque você está fazendo algo dirigido por ele. Entende o que eu estou falando? Então você vai ser a própria bênção. Se você está buscando o Espírito de Deus, pode ficar tranquilo que você vai receber nesses próximos dias. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Porque você está sacrificando o seu eu, a sua carne, a sua vontade. Você está sacrificando aquilo que você poderia estar descansando, poderia estar curtindo, quer dizer, o sonho gostoso, um sono gostoso. Não, você está ali aos pés do Senhor Jesus. E Ele está vendo isso. Ele está vendo isso. Minha amiga, meu amigo, eu não sei quem você é, eu não consigo vê-lo, mas você pode ter certeza que se você tem o Espírito de Deus, os seus pensamentos são divinos, porque o Espírito de Deus dirige esses pensamentos. E por conta disso, o seu coração vai se humilhando, se rendendo, se entregando, se deixando levar pela mente de Deus que está em você. E chega um momento em que as coisas acontecem como aconteceu com Jacó ser transformado em Israel. Quando ele foi transformado de Jacó em Israel, então ele recebeu a mente de Cristo. Foi o próprio Jesus quem fez isso. Aliás, é o próprio Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Assim como foi o próprio Senhor Jesus quem lutou lá com Jacó, ou melhor, Jacó lutou com o Senhor Jesus. Ele prevaleceu porque ele não queria mais ser Jacó, ele não queria viver com o espírito do mundo, ele não queria viver como um ser normal desse mundo, não, ele queria viver de acordo com a vontade de Deus. E só o Senhor Jesus poderia fazer isso. O anjo, você sabe, o anjo não tem condição, nenhum anjo, arcanjo, querubim, serafim, tem condições de gerar uma nova criatura. Só o próprio Senhor Jesus, pela infusão do Espírito Santo. Então, ele se tornou a própria bênção. Jacó, uma vez transformado em Israel, se tornou a própria bênção, deixou de ser um buscador de bênçãos para ser a própria bênção. Essa é a fé inteligente, essa é a fé sábia, essa é a fé racional, essa é a fé sobrenatural, que é loucura para o mundo, é loucura para este mundo, mas para nós é o poder de Deus, graças a Deus. Olha, nós vamos falar mais a respeito disso amanhã.
para que a ficha caia e a sua mente seja transformada, possuída, conduzida, dirigida pela mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. A mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. E quem já tem a mente do Senhor Jesus, se alegra de ouvir essas palavras, porque o Espírito Santo confirma estas palavras que nós estamos falando com o seu Espírito aí dentro de você, e você fica feliz. E de repente, quem sabe, você seja batizado com o Espírito Santo apenas nessa meditação, porque ela é tão grandiosa, tão gloriosa, que aqueles que têm sede, sede dessa água viva, aqueles que têm sede, são saciados, conforme disse Jesus. Deus abençoe. E até amanhã. Não se esqueça, dia 1º de agosto, jejum de Daniel. Não se esqueça. Deus abençoe e até amanhã.